Nos últimos tempos tivemos aqui uma grande procura por parte dos nossos clientes em termos de obter mais informação acerca das várias possibilidades que temos de facto para nos expormos aqui ao mercado petrolífero. Eu já realizei aqui um webinar especial há sensivelmente três semanas a falar aqui sobre este tópico. No entanto, sentimos de facto a necessidade de aprofundar o mesmo, porque existem aqui muitas questões, particularmente em relação aqui aos ETFs, e naturalmente para passarmos esta informação e da forma mais transparente possível e naturalmente para ajudarmos então todos aqueles que nos procuram é que realizarmos, digamos, fazer aqui uma segunda parte complementando aquilo que já foi referido no webinar há 3 semanas. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir ao mesmo, ele está disponível aqui no nosso canal de YouTube, basta pesquisar por Banco Investimento Global nessa mesma rede social. Eu vou, pronto, de forma muito introdutória, fazer só aqui um breve comentário sobre a situação do crude e o mercado em geral, explicar também aqui o porquê, pronto, do preço de referência aqui para este mercado estar então aqui nos futuros e não existir de facto aqui um mercado spot de referência, ou seja, quando falo de um mercado spot é um mercado cash, onde existe de facto a negociação da matéria-prima física, que é sempre uma questão que baralha aqui um pouco as pessoas. E depois então de fazer essa introdução, iremos falar aqui sobre as várias alternativas que dispomos aqui para nos expor então ao mercado petrolífero, particularmente de uma forma mais aprofundada, nomeadamente então aqui a questão dos ETFs, que tem pronto, colocado aqui muitas dúvidas aqui para nós investidores em geral. Eu ia pedir, pronto, era que vão intervindo aqui na caixa de comentários e depois então, aqui à medida que eu acabar os segmentos então da apresentação, irei procurar responder aqui às perguntas da maneira mais elucidativa possível. Dando início então aqui à apresentação, ou seja, como todos sabemos e temos vindo a acompanhar, de facto, aquilo que está a acontecer aqui no petróleo é uma situação sem precedentes e, de certa forma, acaba por refletir aquela que é a situação atual em termos económicos a nível mundial. Ou seja, estamos perante aquela que tudo indica ser a pior recessão desde a grande depressão de 1929 e naturalmente que esse abrandamento aqui da questão económica acaba sempre por trazer pronto, uma limitação muito grande do lado da procura. E no que diz respeito então aqui ao mercado petrolífero, não só tivemos esse choque da parte da procura, como depois também tivemos então a guerra de preços precisamente lançada aqui pela OPEP, particularmente então pela Arábia Saudita, que acabou por inundar então o mercado aqui com preços muito, ou seja, acabou por inundar o mercado, fazendo com que os preços baixassem bastante, numa estratégia de claramente, a meu ver, atingir aqui a indústria de shale nos Estados Unidos, porque, pronto, aqui nas estruturas de produção da Arábia Saudita, elas têm custos muito mais baixos e naturalmente conseguem aguentar aqui períodos mais turbulentos e de certa forma é algo semelhante aqui a uma situação, digamos, de introdução do novo concorrente em que ele despeja, ou seja, o chamado dumping, em que ele despeja produto no mercado, faz com que esses concorrentes mais fracos abandonem o mesmo e depois acaba por adquirir então um controle maior nesse mesmo mercado. Regra geral, a ideia é sempre procurar um poder de mercado o mais próximo do monopólio. Ok. Dado já então aqui esta introdução, queria falar então aqui um bocadinho sobre os mercados de futuros. Ou seja, porque é que nós, no que diz respeito então às matérias-primas, nós não temos, digamos, um mercado spot cash em que eu chego a esse mercado e negocio de facto essa matéria-prima, ou seja, compro
ou vendo um barril de petróleo ou sei lá, uma saca de café, o que quer que seja. Porque, de facto, se nós pensarmos na questão burocrática, na questão de eficiência que uma situação dessas traria, cafetaria, de facto não é de facto fazível, porque se nós quiséssemos então especular aqui num barril de petróleo, ou seja, teríamos de ligar para essa bolsa, teríamos de dar a indicação para comprar esse barril de petróleo, teria de haver entrega física, alguém teria de pegar nesse barril, provavelmente não, teríamos com toda a certeza depois de armazenar esse barril em algum lado, traria também custos adicionais, ou seja, nós quando falamos aqui do mercado de referência, é impossível, aqui por esta questão logística, falarmos nesse mercado de cash como um mercado de referência. E porquê é que os futuros acabam então por ser aqui a referência no que diz respeito às matérias-primas? Porque eles, acima de tudo, englobam tanto os especuladores, ou seja, quando falo especuladores, falo dessas pessoas que querem tirar então rentabilidade aqui desse investimento que estão a fazer, e também aqui a questão dos hedges, ou seja, gestão de risco, nomeadamente aqui empresas que tenham exposição a estas matérias-primas e que, de certa forma, queiram então proteger-se de flutuações no preço no futuro. Ou seja, nós quando falamos de um contrato futuro, é por isso simplesmente eu acordar com alguém em que vou negociar uma determinada matéria-prima, neste caso nós estamos a falar de matérias-primas, mas podem ser outros ativos, vou transacionar uma matéria-prima a uma determinada maturidade no futuro, a um determinado preço que eu acordo agora de momento. Ou seja, nós olharmos aqui para a curva de futuros aqui no crudo, nós podemos já visionar que, aqui para os futuros de abril de 2021, o seu preço andará à volta dos $30. Ou seja, eu pessoalmente, se acreditar que o preço do barril nessa altura estará a um preço superior, o que eu posso fazer é adquirir então uma posição compradora num contrato futuro para esta maturidade e depois, havendo então aqui esse progresso do preço, havendo então uma subida do mesmo, eu encerro essa mesma posição assumindo uma posição vendedora no contrato. Depois o que faz é que, visto que os futuros são contratos regulados, ou seja, negociados em bolsa, esta entidade, ou seja, neste caso a bolsa no qual negocia esse mesmo futuro, certifica-se de que, visto que esse investidor tem uma posição similar, tanto longa como curta, essas posições anulam-se e não têm, ou seja, ao anularem-se, o investidor só tem apenas direito a essa mais ou menos valia, não tendo de incorrer depois na entrega física ou, neste caso, no compromisso de aceitar essa entrega física da matéria-prima. Esta flexibilidade, lá está, traz então aqui muito apetite para quem quer especular então com estes mercados, particularmente então as matérias-primas. Nós, quando falamos aqui então nos futuros do crudo, nós temos várias bolsas a nível mundial que negociam este tipo de produtos, mas de facto são dois contratos aqueles que servem de referência então aqui para a economia mundial. Falamos então aqui do Brent e depois também do WTI, ou seja, Brent aqui que é negociado na ICE, na Intercontinental Exchange, assim é que é, e depois temos o WTI que é negociado então aqui na NYMEX nos Estados Unidos, ou seja, isto Brent, falamos então aqui do preço de referência regra geral para a Europa, aqui em Portugal, a OPEP também utiliza muito mais aqui esse mesmo preço como benchmark aqui para as suas políticas. E depois temos o WTI que está muito mais afetado aqui pela componente shale, então, ou seja, a produção americana nos Estados Unidos, e vemos também, ou seja, uma das possibilidades que temos então em termos de especulação, e há gente que o faça, é precisamente negociar o spread entre estes dois futuros, em que, se ele de facto se alargar bastante, poderemos especular em que ele tenha aqui alguma perspectiva de correção
e naturalmente, sendo esse o caso, pronto, abrimos então posições simultâneas nos dois futuros, de maneira a beneficiar que esse spread diminua. Ao contrário, também poderá acontecer, existem outras estratégias também que aplicam este género aliás, existem outras estratégias também referentes a outros ativos, outras matérias-primas, também muito aqui relativamente à soja, onde se faz, também especula-se muito em termos do crashing da soja, ou seja, do spread entre o grão e também o óleo e a farinha de soja. E é sem dúvida também pronto, uma estratégia que pode trazer então aqui rentabilidade, mas que já é sempre um pouco mais complexa de ser compreendida. Ou seja, estes são os dois contratos de referência aqui no que diz respeito à economia mundial, ou seja, Brent e WTI, como disse, existem outros. Mas no que diz respeito ao Brent, pronto, é um petróleo que é extraído aqui na zona do Mar do Norte, apresenta um teor de enxofre mais significativo, acaba por ser mais sensível a questões aqui geopolíticas, como disse, negociado International Exchange, e depois então temos o WTI, que onde então do petróleo americano, teor de enxofre mais reduzido, não tanto sensível a questões geopolíticas e é negociado aqui na NYMEX. Olhando aqui para o comportamento do petróleo, tivemos esta situação sem precedentes, agora segunda-feira, onde o contrato da maturidade de maio, que já expirou, atingiu aqui o preço negativo, à volta dos menos $37. É uma situação sem precedentes que nunca coube aqui na cabeça de ninguém. A verdade é que ela se materializou devido à situação sem precedentes que estamos a assistir na economia mundial e, a meu ver, acaba por também ser aqui um bocadinho uma wake-up call para aquilo que está a acontecer pronto, um pouco em geral nos mercados acionistas a nível mundial, onde tivemos, depois deste crash brutal, tivemos aqui algum tipo de recuperação. De ver, acaba por estar aqui um bocadinho, digamos, acaba por estar aqui a apresentar uma divergência face àquilo que é os seus fundamentais, mas também aqui pela atuação da Fed. Mas pronto, também aqui o tema do webinar não é falar aqui sobre o mercado acionista, é falar sobre o mercado de petróleo e vemos então que a sua evolução, tivemos este spike antes da crise financeira de 2008-2009, tivemos uma correção então aqui brutal, tivemos depois aqui a queda em 2014, que se viu aqui algumas preocupações de crescimento na China, a OPEP também limitou muito aqui o seu corte de produção e pronto, depois tivemos então agora este choque em 2020, tanto do lado da procura como do lado da oferta, que levou então aqui a quedas sem precedentes. Este é o histórico então aqui dos futuros do crudo WTI, vemos aqui os do Brent, ou seja, comportamentos bastante similares, também apresentando correlações bastante fortes. O que eu gostaria também de salientar é que, pronto, aqui para o WTI, ele sempre teve um preço ligeiramente superior aqui ao Brent e depois aqui na década, pronto, aqui no turnaround aqui do milénio, houve então um switch em que o Brent passou a ser mais dispendioso, muito devido então aqui neste caso à diminuição dos custos de produção por parte dos Estados Unidos através então do chamado petróleo de xisto, ou seja, o shale oil, e agora, pronto, o cenário atual que vivemos é precisamente um crudo mais barato do que o Brent. Ou seja, falar também aqui mais detalhadamente em termos de dados concretos, ou seja, do lado da procura, pronto, por petróleo, já se estimava que este ano de 2020 pudesse ultrapassar então aqui os 100 milhões de barris por dia. E pronto, face a esta contração que nós estamos a ter em termos económicos, fala-se, existem várias estimativas, mas aqui a estimativa oficial da IEA, que é a organização responsável aqui pelo Departamento de Energia nos Estados Unidos, fala em quedas a rondar os 25 milhões de barris por dia e naturalmente que este valor poderá aumentar à medida que o shutdown económico não é levantado, seja uma queda então de 25 milhões de barris em termos de procura e em termos de oferta tivemos esse ajustamento da OPEP de 10 milhões, mas com muitas inconfidências. Na altura o México mostrou-se bastante reticente a aceitar esses mesmos suportes, ou seja, acaba por ser natural essa mesma instabilidade
que nós vemos ainda num oligopólio, porque é preciso ter aqui sempre os interesses de toda a gente, e a verdade é que é sempre muito complicado conseguir com que toda a gente reme para o mesmo lado, e é isso que temos vindo aqui na história dos oligopólios, ou seja, mais tarde ou mais cedo existe sempre aqui algum tipo de fricção, de guerras que acaba por fazer com que depois cada um vá então para o seu lado. E esse fator de instabilidade é sempre uma coisa que temos de ter em conta no que diz respeito aqui à OPEP. Para dar também aqui dados mais concretos, ou seja, pegando aqui na economia americana, que naturalmente é a referência aqui para a economia mundial, em termos de seja, pedidos de subsídio de desemprego, ou seja, podemos fazer aqui uma análise, uma correlação bastante forte com o número de empregos que foram destruídos aqui nesta recessão. Nós em 2008 e 2009 falámos essencialmente de 2,6 milhões de empregos que foram destruídos, ou seja, 0,9% aqui da população americana. E reparem que nós atualmente, nesta recessão que já está a ser apelidada de Great Lockdown, já falamos em mais de 22 milhões de postos de trabalho. Estes dados nem contam aqui os últimos que ficámos a conhecer ontem, ou seja, mais 4,4 milhões de pessoas que pediram então esses benefícios em termos de subsídio de desemprego. Estima-se que este número possa até ser superior, visto que também existem reportes de que a capacidade aqui da segurança social americana não está a fazer face à procura que se tem vindo a manifestar por parte dos trabalhadores americanos. Só para terem então uma noção mais concreta, já falamos então essencialmente de 26,4 milhões de empregos que foram destruídos na economia americana. Desde a crise de 2008 e 2009 tinham sido criados sensivelmente 22,8 milhões de empregos, concluindo nesta questão do lockdown, em que a economia americana e a economia mundial se encontram, num espaço de sensivelmente um mês e meio, já foram destruídos toda a criação de empregos que nós tivemos desde a crise financeira de 2008 e 2009. Isto mostra bem, lá está mais uma vez aqui a severidade da questão económica, da situação económica em que nos encontramos. Tinha referido também, pronto, aqui a questão dos pedidos de desemprego semanais, quando falamos em termos médios, anda sempre à volta dos 200 mil por semana. Reparem que nas últimas 4 semanas, lá ainda falta aqui 4,4, 6,3 nesta última semana de março, 6,9, 6,3, 5,2 e agora 4,4. E faço o desfazamento deste gráfico, lá está, mais uma vez ilustra aqui a realidade económica que vemos que infelizmente é bastante difícil. Feito aqui um enquadramento da procura, olhar para a oferta, ou seja, quando falamos de ofertas, estamos a falar de essencialmente Estados Unidos, Arábia Saudita e também Rússia. A Arábia Saudita a liderar então aqui a OPEP, que tem contado então com a colaboração da Rússia aqui nos últimos tempos, chamado OPEP Plus. E pronto, como já tive a oportunidade de referir, houve esta guerra de preço em que a Arábia Saudita inundou aqui o mercado com o intuito de também atingir não só aqui a Rússia como também os Estados Unidos. Eles de certa forma negam, tiveram então aqui esse corte de produção de 10 milhões de barris, e a verdade é que esta situação acaba por ser insustentável para grande parte dos produtores de petróleo, e naturalmente que irão então agora nos próximos tempos tomar medidas para que, digamos, o mercado regresse a algum tipo de normalidade. Olhando para um clássico gráfico de procura e oferta, aquilo que nós temos então no petróleo é precisamente um chato do lado da procura, um chato do lado da oferta, que faz com que necessariamente aqui a questão do preço caia tenha uma queda bastante significativa. Tinha falado também, segunda-feira tivemos esse crash aqui nos futuros do crudo. Pronto, foi uma situação sem precedentes, em que os especuladores tiveram então a regular o contrato de maio para a maturidade de junho, e fruto dessa necessidade acabaram por aceitar aqui preços que ninguém, pronto, não passaria na cabeça de ninguém, visto que a capacidade aqui de armazenamento está completamente esgotada nos Estados Unidos. Ela tem o seu custo é cada vez superior à medida que esta situação se deteriora,
E pronto, acabou por fazer então com que alguém pagasse 37,63 dólares para se vir livre desse mesmo compromisso de ter de acarretar com um barril de petróleo na data de expiração, então aqui do contrato. Referi também, pronto, em termos de últimos desenvolvimentos, e antes de irmos então a mais estar aqui sobre as possibilidades que temos de exposição ao petróleo, que Donald Trump aqui, seja ontem a referir, pronto, tivemos aqui algum tipo de pressão geopolítica em que o Irão, aqui a Marinha do Irão estaria, digamos, a ultrapassar um pouco os limites no que diz respeito à aproximação de navios e da Marinha americana, e pronto, Donald Trump aproveitou logo para, digamos, atirar aqui um pouco ashes to the fire, tendo aqui uma expressão inglesa, ou seja, contribuindo aqui para o escalar da situação, porque sabe que esta questão geopolítica também acaba por favorecer os futuros, acaba por favorecer a questão do mercado petrolífero e neste momento aqui essa indústria precisa todo do apoio e, a meu ver, acaba por ser essa a razão de Donald Trump ter lançado aqui esta digamos, ameaça, o que por sua vez acabou também por contribuir aqui para a recuperação dos futuros lucros que tivemos a assistir aqui nos últimos 2 dias. Já vi que tem aqui algumas questões. Pronto, eu vou prosseguir aqui a apresentação e depois vou responder então ao final para sermos aqui mais eficientes na resposta às vossas perguntas. Porquê é que podemos então aqui investir? Porquê é que, aliás, devemos investir em petróleo? Primeiro, aqui a componente de diversificação, ou seja, é uma indústria com características muito próprias, naturalmente num portfólio diversificado faz sentido, de facto, termos aqui a exposição a vários setores para mitigarmos sempre aqui a questão do nosso risco sistémico na nossa carteira. Ou seja, nós quando montamos uma carteira de ações, nós temos sempre o risco, digamos, macro, ou seja, a parte macroeconómica e depois também o risco inerente à atividade de cada empresa. E fazendo uma diversificação aqui da nossa carteira, aliás, quando falo em empresa, pronto, falei das ações, mas isto diz respeito a outros títulos financeiros. Mas fazendo uma diversificação então aqui da nossa carteira, nós eliminamos sempre esse risco sistémico de cada ativo em si, ficamos sempre com o risco macro e sempre isso que nós queremos. Essa é uma das razões pelo qual devemos então fazer aqui a diversificação dos nossos investimentos, particularmente aqui no petróleo. Naturalmente aqui as matérias-primas acabam por funcionar também como um hedge contra a inflação, na medida em que se tivermos aqui um aumento de preços, é de esperar que o petróleo também tenha aqui uma performance positiva. É curioso que muitas pessoas pensam que as ações acabam por funcionar como um hedge direto à inflação, mas a verdade é isso, já tem sido debatido e estudado variedíssimas por vários autores, por vários académicos, e a conclusão é que se chega é que não, de facto, não existe um hedge eficiente aqui ou seja, não existe um hedge eficiente que possamos fazer estando expostos apenas a ações e muitas investidores o que fazem é para ter então essa diversificação acabam por se expor também aqui a algum tipo de matérias-primas. Olhando então aqui para as várias opções que temos, nós falamos sempre em ativos não alavancados e em ativos alavancados. Quando falamos de ativos não alavancados, falamos dos ETFs, ou seja, há aqui um ETF que tem vindo a destacar e que, regra geral, é aquele que os investidores procuram aqui para se expor ao petróleo, particularmente numa perspectiva de mais médio e longo prazo, que é de facto o uso, ou seja, o United States Oil Fund, que tem estado muito também em discussão agora. Acredito também que uma grande parte de vós já tenha ouvido sobre o mesmo e iremos já de seguida falar então sobre ele e também sobre outros. Outra forma, também digamos indireta, que nós temos de fazer esta exposição é através de ações, seja comprando aqui empresas petrolíferas, particularmente aquelas que tenham aqui atividade na produção de petróleo e não tanto na comercialização e aqui na refinação, também são aquelas que irão beneficiar mais de uma potencial
subida aqui desta matéria-prima, e acaba por ser também uma forma interessante de dispormos então aqui à matéria-prima. Depois temos ativos alavancados, nomeadamente então aqui os futuros, como já tive a oportunidade de ver, ou seja, futuros, falamos sempre de um contrato em que assumimos uma posição compradora ou vendedora numa determinada maturidade então aqui no futuro. E nós depois podemos então, digamos, anular as nossas posições que temos em termos de contratos futuros, de maneira em que elas fiquem, digamos, fechadas, cadeadas, e depois tínhamos direito então a uma mais ou uma menos valia de acordo com as posições que assumimos. Temos depois as opções, ou seja, quando falam em opções, falam em pagar um prémio para ter um direito de comprar um futuro, ou seja, aqui são opções sobre os futuros. Falo da possibilidade de pagarmos um determinado prémio para ter a opção de comprar um contrato futuro de uma maturidade a um determinado preço, ou seja, uma das alternativas que nós temos vamos supor, eu acredito que em 2022 o preço do crudo estará então a $50. Eu posso comprar então aqui uma put, na medida em que fico com o direito para, na altura, comprar esse mesmo futuros que eu acredito que estarão a $50 a 35. Okay? E depois, se efetivamente o mercado chegar então a esse ponto, eu exerço a minha opção, compro os futuros a $35, vendo-os a 50 e depois subtraio então aquilo que paguei pela mesma opção, prémio que eu paguei por essa opção, e tenho então aqui a minha mais-valia. Nós vamos entrar em detalhe aqui sobre cada uma destas possibilidades, e depois podem colocar então as vossas questões e dúvidas, e vou falar também aqui um bocadinho das mais e das menos-valias de cada instrumento. Para além então dos futuros e das opções, temos depois os CFDs, que acabam por funcionar então aqui como contrato, em que também assumimos aqui uma posição compradora e vendedora, ou seja, poderemos investir, especular tanto na subida como na descida desse ativo, e são ativos sempre alavancados, na medida em que nós necessitamos apenas de colocar em margem uma parte da nossa exposição aqui que temos então no contrato. Pronto, olhando em mais detalhe então aqui sobre estas várias possibilidades, começo precisamente sobre os ETFs, ou seja, o uso sempre foi e tem sido aquele ETF que é mais famoso, que é mais conhecido pela comunidade aqui de investidores, e tem-se vindo aqui a falar muito sobre, inclusive, a possibilidade do uso chegar a zero. E no que é que consiste então aqui o uso? O uso tinha na sua política, acima de tudo, de ter então futuros do crudo aqui da maturidade seguinte, ou seja, nós já falamos aqui, já estamos no final de abril, o futuro de maio já expira. A ideia do uso, quando foi concebido, precisamente replicar a performance dos futuros do crudo. E como é que eles fazem isso? Eles agregam todo o capital dos seus investidores no futuro da maturidade mais próxima. O que é que acaba por acontecer? E acaba por ser, digamos, aqui um ponto sempre a ter em consideração. Quando os futuros, neste caso vamos pôr o uso faria, em condições normais, e depois também já vamos aqui ao site e já vamos ajudar a conhecer melhor o que é que eles estão aqui a fazer em termos de política de gestão. Mas o que eles fariam teoricamente era ter então essas posições a 100% no futuro de junho, e quando esse expirasse rolavam então essa mesma posição. Quando falo em rolar, é fechar essa posição no contrato de junho e abri-la então no contrato aqui de julho. O que é que depois esta situação poderá trazer? É que existe aqui um fenómeno que é associado sempre às curvas de futuros de matérias-primas, que é a questão aqui do COTAN. Nós, quando falamos de uma curva de futuros, poderemos ter uma curva em forma de contango, onde os futuros das maturidades mais longínquas têm preços superiores, que é de facto o que está a acontecer aqui no crudo. Posso mostrar aqui, ou seja,
Quando falamos em quanto tempo, falamos em que o futuro de junho está de facto a 17 dólares. Falamos que pronto, os futuros das maturidades seguintes, todas elas têm de facto aqui um preço superior. E o que é que isto significa? Já agora, porque é que, regra geral, os preços das maturidades seguintes são sempre superiores? Porque envolvemos sempre no custo de oportunidade aqui do capital ao longo do tempo, associado à taxa de juros, apesar de, pronto, no contexto atual, estar bastante reduzida. Em regra geral, nós quando falamos em matérias-primas também temos de ter em conta que a questão da arbitragem, ou seja, o que o especulador poderia fazer é estar aqui a comprometer-se em comprar este futuro mais barato para depois entregá-lo num futuro da maturidade seguinte. Mas lá está, depois incorre sempre em custos de armazenamento, custos logísticos, e isso também acaba por ser refletido nessa mesma curva de futuros. Essa é a regra geral, o panorama que nós vivemos, então, aliás, é o panorama que nós vivemos atualmente no petróleo e, a regra geral, aquilo que vivemos também nas matérias-primas em geral. Existem também situações em que o mercado tem digamos, uma apresentação contrária, tem um comportamento contrário na medida em que os futuros das maturidades mais próximas têm preços superiores. Isso, regra geral, indica sempre escassez, muita escassez dessa matéria-prima no curto prazo, e é uma situação que também poderá então aqui acontecer no que diz respeito às curvas de futuros das matérias-primas. Visto que aqui no petróleo nós temos de facto uma curva ascendente, o que vai acontecer é que depois o uso, ao rolar essas posições para os futuros seguintes, naturalmente, fazendo aqui uma análise sem contar com possíveis alterações de preço, o que vai acontecer é que eles vão ter de vender então esse contrato a um preço inferior e depois vão ter de comprá-lo então a um preço superior. O que faz com que depois este ajustamento, que neste caso é negativo então aqui para os investidores, em caso de backwardation é então positivo, mas este ajustamento tem de ser feito, acaba por distorcer muito então aquela que é a performance aqui do uso face à performance que é então aqui dos futuros do crudo. Reparem que nós aqui no gráfico podemos também ver isso em forma mais detalhada, ou seja, nós conseguimos ver é que aqui o uso acaba por apresentar uma correlação com os futuros do crudo, acaba também por, nas quedas, amparar, digamos, essas quedas também, e nessas subidas acabam por também não ser tão significativas. Deixar só também aqui a nota que este gráfico é um gráfico absoluto, não se encontra aqui em escala logarítmica, ou seja, a variação percentual, por exemplo, deste mínimo aqui de 2016 para este, é de sensivelmente, pronto, em escalamos é essencialmente 100%, ou seja, o que ou seja, não pensem isto de maneira absoluta, pensem sempre em variação percentual, porque é essa que interessa em termos de rentabilidade de investimento. Pronto, a verdade é que aqui o uso apresenta então esta discrepância com o crudo e é sempre importante ter este facto em atenção e pronto, o facto do uso não estar a ter o mesmo comportamento que os futuros do petróleo é precisamente devido então a este mesmo fator. Eu queria entrar então aqui convosco no site da entidade de gestora também para explicar aqui mais algumas coisas. Ou seja, aquilo que eu tinha referido anteriormente, já agora se quiserem também entrar nos vossos computadores ou onde quer que estejam a assistir, basta pesquisarem então por uso aqui no Google e depois tem aqui esta aba que fala então nos holdings, ok? E nós aqui conseguimos ver precisamente então as maturidades do qual então aqui o futuro, aliás, o ETF tem então em carteira e vemos que atualmente, reparem que ele já adquiriu tanto futuros para junho, aliás, junho, julho e agosto, ou seja, aliás, e setembro também. O que é que acontece? O uso, regra geral, pronto, antes desta situação ter ocorrido, tinha só na sua carteira, na sua base, futuros da maturidade mais próxima.
mas devido à volatilidade, eles apresentaram aqui uma alteração, depois foi aprovada pela regulação e o que eles estão a tentar fazer é então mitigar esta pressão muito vendedora que existe sobre o contrato mais próximo, da maturidade mais próxima, e estão a fazê-lo desta maneira, ou seja, estão a obter também aqui em carteira alguns futuros de maturidades já de períodos temporais superiores, nomeadamente julho, agosto e setembro. Ou seja, face a esta novidade também é de esperar aqui mais algum tipo de divergências entre aqui a questão da performance dos futuros do petróleo e também do ETF em si. E a verdade é que, pronto, em termos daquilo que a entidade gestora está a fazer, acaba por também mitigar muito estas quedas que nós temos vindo a assistir no petróleo, porque lá está, as quedas no uso não foram nem de perto nem de longe aquelas que nós tivemos então aqui nos futuros do crudo. Queria também ver aqui, rapidamente, ou seja, aqui também conseguimos encontrar as rolling dates, ou seja, quando falamos de roll dates, falamos precisamente na data em que aqui a entidade gestora faz esse roll então do futuro de uma maturidade para a outra. E conseguimos ver aqui em que, ou seja, foi desde a semana de 7 de abril, desde o dia de 7 de abril até o dia 13 de abril que eles rolaram então o futuro de maio para a posição de junho e por isso é que também não tiveram aqui um impacto tão significativo quando tivemos aqui o petróleo a derreter-se da maneira como todos observamos. Eu sugeria, pronto, agora se tiverem questões então aqui sobre o uso que respondessem agora. Ou seja, já me perguntaram aqui a questão do ETF poder ir a zeros. Ou seja, no cenário que nós vemos agora e face àquilo que eles estão a fazer, seria precisamente necessário aqueles estudos daquelas maturidades todas irem de facto a zero. Ou seja, é uma situação que realmente não podemos fazer aqui previsões, muito mais depois de tudo aquilo que aconteceu, mas é um cenário realmente muito pouco provável. Pronto, eu já tive a oportunidade, não sei se, pronto, aqui um dos presentes que falou aqui de um futuro UCO, eu acredito que seja aqui o uso. Pronto, a questão dos futuros negativos foi precisamente isso, ou seja, os especuladores tinham a necessidade de rolar o futuro, não queriam ficar com esse compromisso de comprar então o bem físico, mas visto que a capacidade de armazenamento está totalmente esgotada nos Estados Unidos, ninguém quis aceitar também esse compromisso, o que fez com que tivéssemos esta situação aqui, esta situação sem precedentes. Passar a informação, sim, o webinar será gravado e será depois disponibilizado aqui no nosso canal de YouTube. Exatamente, ou seja, colocam aqui uma questão relativamente ao uso, em termos de negociar aqui os contratos de curto prazo. Acaba por haver então esse ajustamento, que sempre que nós temos então uma situação de contango, ele acaba por ser sempre negativo aqui para um investidor. E de certa forma acaba por, digamos, negar potenciais ganhos em recuperações, negar uma parte, lá está, dos ganhos aqui em recuperações do crudo, mas acaba também por mitigar então aqui essas quedas como aquelas que nós assistimos então esta semana. Ou seja, eu diria que
digamos que o uso acaba por funcionar aqui como um hedge em que não aumenta tanto quando temos essa subida, não desce tanto quando temos essas descidas mais abruptas, e temos depois essa condição sempre dos rollovers, em que na situação de contango acaba por ser negativo para o investidor e numa situação de backwardation acaba por ser positivo. No cenário atual acaba por ser então negativo. Falo aqui da questão de convergir para zero. Lá está. Aqui o uso é um ETF. Para o ETF estar a convergir para zero, e os seus ativos sob gestão teriam de ir para zero. Visto que já tivemos a oportunidade de ver então aqui quais é que são os futuros que eles têm então aqui em carteiras. Sem falar então num cenário em que eles convergissem todos para zero, o que me parece aqui pouco provável. O uso não desvaloriza sempre que existe um rollover, ou seja, quando nós falamos de desvalorizar é haver aqui um ajustamento. Ele pode ser positivo, aliás, é negativo quando temos esta curva de contangos, quando temos a curva de futuros em contango, e é positivo quando temos então a curva em backwardation. Ok, já vi que existe aqui outro ETF, existem aqui muitas questões. O que eu vou fazer. Pronto, o que eu vou fazer é concluir então aqui o webinar, visto que já respondi aqui às questões mais detalhadas sobre o uso, apesar de ainda faltarem aqui algumas. E depois então no final iremos então aqui fazer então aqui um overview mais uma vez das questões. Ou seja, falei então aqui do uso, estar aqui a apresentação. O uso é então uma das possibilidades, outra possibilidade é precisamente o SL, ou seja, isto é um ETF que, pronto, aqui na sua carteira tem futuros das 12 maturidades seguintes, e analisando também aqui o gráfico conseguimos ver que ele tem uma correlação aqui mais próxima, então face àquele comportamento aqui do crudo. No entanto, salientar que, visto que o SL tem em carteira futuros de maturidades mais longínquas, ele não vai beneficiar de forma tão significativa dessa potencial recuperação que nós temos, nós poderemos ter então aqui no futuro mais no curto prazo. Porque não se esqueçam que nós, quando falamos aqui, pronto, e ouve-se muito falar com o mercado, que o petróleo está, pronto, feito negativo, que está muito barato, mas temos sempre de terem atenção o futuro correspondente, ou seja, nós quando falamos dessa situação do petróleo estar negativo, falámos que ela estava em menos $37, mas era para maio, ou seja, para quem queira ter esse investimento mais longo prazo, aqueles que são os preços de referência são sempre os futuros das maturidades correspondentes. Se eu acredito que daqui a 2 anos o petróleo vai subir, eu devo ter em conta é o futuro dessa maturidade, porque é ele que está a descontar e é ele que está a revelar o que é que o mercado está a pricear em termos daquilo que será o preço de equilíbrio na altura, e não o futuro, então, aqui de maio, das maturidades mais próximas, porque ele só representa, de facto, aqui o mercado nestas maturidades mais próximas e não nas maturidades mais longínquas, como creio que muitos de vós querem então fazer, porque estão à procura de se expor mais numa perspectiva de médio e longo prazo. Tinha falado então aqui do uso, o SPL, só para concluir, pronto, a política é algo semelhante, vamos também aqui ao site, já agora, já tenho aqui, ou seja, aqui olhando para os holdings, ou seja, conseguimos ver que eles têm então futuros das maturidades dos 12 meses seguintes e lá está, acabam por
apresentar aqui um pouco mais de estabilidade, no entanto, visto que reparem que aqui para maio o preço do futuro já está a 31,43 dólares, ou seja, o mercado já está a descontar que em maio de 2021 este será o preço de equilíbrio e não este, ok? E havendo então uma potencial recuperação, naturalmente que estes futuros das maturidades mais longínquas também irão ter aqui uma performance ascendente, mas não será tão significativa como os futuros das maturidades mais próximas. Cá também passar também essa mensagem que creio que seja importante. Se depois também se debruçarem aqui sobre a ficha técnica do ETF, também conseguem encontrar aqui as datas dos rollovers, em que eles fazem então aqui o roll de uma posição então para outra. Neste caso eles fazem aqui, reparem só num dia, ao contrário então do uso. Pronto, existem depois outros ETFs que também pretendem replicar aqui a questão da performance do crudo. Existem ETFs também alavancados que pretendem replicar de forma alavancada a performance então aqui desta matéria-prima. Eu teria bastante cuidado, bastante cautela com esse tipo de produtos, porque já o que pode acontecer, vamos pôr um produto alavancado de 3 vezes short em que beneficia então da queda. Basta haver aqui uma subida de 33% para o ETF ter de ser então reduzido e concluir então a sua atividade indo então a zero. É muito importante, acima de tudo, analisarem aqui a ficha técnica de cada ETF, perceber o que é que a entidade gestora está a fazer e também, a meu ver, se não tivermos aqui conhecimento significativo sobre estas matérias, é tentar aqui afastarmos um pouco desse género de produtos, porque, regra geral, pronto, são produtos complexos, avançados, alavancados e que pronto, acabam por, a meu ver, não se adequar, regra geral, ao investidor standard aqui de retalho. Falar também aqui do Invest DBO Fund, pronto. A ideia do ETF é precisamente ter essa exposição também a crudo, mais de médio e longo prazo. No entanto, este ETF tem aqui uma particularidade que faz então, ao contrário do uso do SL que tem então, aqui na sua carteira futuros, ou seja, são ativos que são negociados aqui em bolsa e que são regulados. Respeito aqui ao DBO, falo através então de swaps, que são produtos OTC e que depois também incorrem aqui em risco de contraparte, e é sempre relevante termos sempre isso em atenção. Pronto, não vou aqui entrar em mais detalhes sobre estas questões. Eu sugeria depois, era mesmo no final do webinar, responderem então a todas as vossas perguntas, até porque já estamos aqui um pouco atrasados aqui na apresentação. Queria só falar também muito rapidamente de outras formas então que nos temos de expor. Ou seja, falámos aqui dos ETFs, temos também então as ações. Pronto. Diz respeito a produtores petrolíferos, sem dúvida alguma, que essas empresas também irão beneficiar num cenário de subida aqui do preço do petróleo, irão também beneficiar na sua cotação aqui dessas mesmas subidas. E pronto, para fazer face às dificuldades que o setor está a apresentar no momento, acima de tudo aqui, digamos, o meu input para vós é terem então aqui alguma atenção à situação financeira de cada empresa, para terem, digamos, com margem de segurança, não digo a certeza, porque ninguém consegue adivinhar aqui o dia da manhã, mas terem com margem de segurança que a empresa vai ter resiliência financeira para ultrapassar aqui períodos mais conturbados. Ou seja, quando falamos aqui em rácios, falar sempre e evitar então valores superiores em termos de net debt a dividir aqui pelo resultado, ou seja, quando falo em net debt, falo do passivo que a empresa tem, ou seja, as dívidas, retirando então aqui o cash e dividindo então pelo resultado. Valores superiores a 3 é sempre aqui uma chamada de atenção. Olhar também aqui para o liquidity ratio, ou seja, dívida de short term, de curto prazo, a dividir pelo cash disponível, também evitar sempre
valores superiores a 1, porque lá está, valores superiores a 1 irá significar então aqui stress financeiro para essa mesma empresa no curto prazo, e depois também aqui em termos de rácios considerar então aqui o EBITDA a dividir pelo interest paid e evitar sempre valores inferiores aqui a 2. Existem depois também outros ETFs que têm no seu basket ações também petrolíferas, também é uma forma de se exporem aqui à indústria e ao setor e falam, aliás, fazem de forma diversificada e de forma automática, também poderá ser interessante, dependendo depois dos interesses e das preferências em termos de risco de cada um. Falando depois então de ativos alavancados, nós falamos então aqui dos futuros, das opções e também dos CFDs. Quando falamos então de futuros, lá está, temos várias maturidades. No fundo, como é que nós podemos interpretar então aqui esta tabela? Podemos interpretar esta tabela da forma em que, se olharmos, por exemplo, aqui para o futuro de novembro de 2020, o preço que o mercado está a descontar, seja no equilíbrio nessa altura, é de 28,78 dólares. Okay? Se olharmos para abril de 2021, é de 32,12. Se olharmos para junho de 2020, 17,29. Concluindo, para termos aquela conclusão de género, ok, o petróleo está barato, ok, o petróleo está barato, vamos pôr a 17 dólares, mas os senhores têm sempre que lembrar que é para a maturidade seguinte, é para junho, não estamos a falar de uma maturidade de 2, 3, 4, 5, 10 anos, ok? Ter sempre isso em conta quando fazem então aqui os vossos investimentos e as vossas negociações. Mas quando falamos aqui em termos de contratos futuros, um contrato equivale sempre a 1000 barris, ou seja, nós assumindo aqui uma posição num contrato futuro, e por exemplo na NYMEX Crude estaremos a falar de uma exposição total de sensivelmente 30 mil dólares, ok? Ou seja, por exemplo, aqui em janeiro de 2021, 30,36, estaríamos a falar de 30.360 dólares, sendo que depois a margem requerida para nós termos esta posição em carteira difere sempre de broker para broker, sendo que depois o custo de financiamento associado a manter esta posição é sempre igual a uma percentagem então aqui da margem. Dando aqui um exemplo mais factual, ou seja, nos queremos pôr então o futuro com os preços de cada barril, estamos a falar nos 30,66 dólares, estaríamos a falar de 1000 barris, exposição total de 30.660 dólares. Temos aqui com o impacto em termos da margem inicial para abrirmos esta posição, necessitaríamos de 6.852,63, o que representa algo entre os 23% e 24%. Estes valores têm subido devido aqui à questão da volatilidade e do crudo, e depois para mantermos essa posição necessitaríamos de 6.229,66 euros. E depois em termos de custo de financiamento, seria então aqui uma percentagem sobre estes 6.229,66 euros que teríamos depois também de ter em conta. O que é que poderá fazer sentido aqui em termos de investimento de futuros? Acreditando, vamos supor, mais uma vez, que para janeiro de 2021 eu acredito que o futuro, que o preço do petróleo estará a 40 dólares, eu posso adquirir esta posição no contrato de futuros, e a verdade é que, pronto, à medida que caminhamos para essa maturidade, o preço irá variar, o preço deste contrato futuro irá variar, e naturalmente, se o preço subir, o futuro também irá então subir, e eu depois posso então encerrar a minha posição com esse mesmo ganho. Forçar, no entanto, terem sempre atenção ao material dos futuros que estão a negociar. Se quiserem então esses investimentos mais de meio e longo prazo e quiserem fazer diretamente para os futuros, têm de fazer nessas correspondentes maturidades e não nas maturidades mais próximas, porque senão vão ter de fazer, fazer esta questão do rollover, em que vão ter de fechar a posição mais curta para a posição mais longa, e isso não vale a pena. Falei aqui dos futuros, falar depois, nós temos também as opções dos futuros, ou seja, quando falamos em opções, falamos em calls e puts, não vou entrar em muito detalhe aqui nesta questão. Podemos também ser os writers dessas mesmas opções, ou seja, assumindo o outro lado aqui dessa operação da opção. Mas assim, a ideia mais clara
que a possibilidade mais clara que vos posso transmitir, no que respeita então aqui a opções e como as podem utilizar como ferramenta de investimento, é comprarem para a maturidade que desejarem, ou seja, vamos pôr mais uma vez daqui a 2 anos, podem comprar opções para daqui a 2 anos para terem esse direito a comprar petróleo. Vamos pôr, por exemplo, a $35 e depois, acreditando que o petróleo estará a 50, os senhores compram a 35, vendem a 50, têm a mais-valia e depois terão de subtrair então aquele prémio que pagaram inicialmente para ter esse mesmo direito. Referir que em termos de opções, depois também existe aqui um custo associado a manter aqui a posição que deverão ter sempre em conta também quando fizerem aqui os vossos investimentos e quando analisarem as várias possibilidades. Falar depois também aqui da questão dos CFDs, Contract for Difference, contrato por diferença. Ou seja, um contrato depende sempre de cada entidade emitente. Nós, por exemplo, aqui na plataforma do Business, na Volatrade, falamos sempre, pronto, quando colocamos uma unidade, falamos de um barril de petróleo. Ou seja, quando falamos aqui em termos de exposição, pronto, aqui há aqui um erro. Só corrigir. Aliás, não vale a pena. Vamos ficar assim, pronto. Esta segunda frase está errada, ou seja, nós quando falamos de exposição, falamos sempre no valor do contrato, na medida em que, vamos pôr, que abrimos um CFD no valor de um barril, se abrimos uma posição no valor de um barril, a nossa exposição será, provavelmente, pronto, não sei exatamente, só regressar aqui, será de $17,29. Se abrimos um CFD no valor de 1000 barris, estaremos a falar de $17.290. O que acontece depois é que temos, então, em termos de margem requerida, 10% aqui com as normas da ESMA. Este é o valor máximo que é permitido aqui a todas as entidades reguladas aqui em solo europeu, sendo que depois, face a situações atípicas, estes requisitos de margem poderão ser alterados, poderão ser superiores, e tivemos casos desse género aqui em produtos relacionados aqui com o crudo. Depois, no que respeita ao custo de financiamento, ele está associado aqui à exposição total, ao contrário daquilo que acontece com os futuros. Ou seja, nós quando falamos dos futuros, falamos sempre de um ativo que é negociado em bolsa, ok? Como uma ação se tratasse. Mas quando falamos de CFDs, estamos a falar de um produto artificial que é criado para seguir o preço de um subjacente. Regra geral, é sempre então aqui os futuros. Ou seja, pensem nos CFDs como uma espécie, eu gosto sempre de utilizar esta analogia porque acaba por ser mais nítido, mais claro. Pensem numa espécie de uma aposta em que os senhores podem ter uma posição tanto compradora, tanto vendedora, para beneficiar quer de subidas, quer de quedas do preço, em que aqui a grande vantagem é que ninguém precisa de ter esse ativo subjacente para poder beneficiar dessas mesmas subidas. Os senhores podem ter CFDs sobre ações, sobre obrigações, sobre mercado cambial, sobre ETFs, ou seja, podem ter CFDs sobre tudo, praticamente. E a ideia é precisamente esta, ou seja, beneficiar destas flutuações do preço sem a necessidade de ter o ativo em carteira, porque ter esse ativo em carteira, eu penso em uma ação francesa, eu ao comprar uma ação francesa tenho sempre de pagar um imposto associado, e fazendo essa operação através de um CFD, eu não tenho essa burocracia, o que acaba também por sempre trazer custos de negociação aqui mais competitivos e mais interessantes para os clientes a nível final. Referir apenas, pronto, em termos de diferenças dos CFDs dos futuros, uma também importante a considerar é que o custo de financiamento, enquanto nos futuros diz respeito apenas então aqui à margem, ok? Ou seja, voltando aqui ao exemplo, estaríamos a falar sobre estes 6.229,66 euros. Falando aqui dos CFDs, estaríamos a falar no custo de financiamento associado à exposição total. Ou seja, se esta janela correspondesse a um CFD, o custo de financiamento incidiria sobre estes 30.660 e não sobre estes 6.229, como temos então aqui nos futuros. Conclusão, o custo de financiamento aqui nos futuros tende sempre a ser mais reduzido do que então nos CFDs, ok? Apesar de, pronto, este produto também apresentar aqui uma série de vantagens, sendo, pronto, uma delas aquela que
que referi, a possibilidade também de negociar aqui estes instrumentos com maior alavancagem, ou seja, temos maior exposição com menor nível de capital. Regra geral é aconselhar para essas pessoas que procuram então ter aqui maiores tipos de retorno, naturalmente assumir aqui também maiores níveis de risco. E também aqui para finalizar um exemplo, seja 1000 barris de petróleo através de um CFD, temos aqui o valor nominal, ou seja, o preço de cada 23,93, estaremos a falar de 23.930 dólares de exposição. Depois teremos então em 10% sobre esse valor enquanto impacto na margem. Okay? Ou seja, este é um montante aqui que nós temos de terem na conta para abrir esta posição com esta exposição. E reparem que este valor corresponde, lá está, a 10% deste. Aqui falamos em euros, a exposição em dólar já faz o câmbio, então, automaticamente.